Fala galera, bom dia! Hoje é o dia da gente falar sobre a magia no DCC. E a magia no DCC foi pra mim é um dos ápices do sistema. Então eu comentei naquele primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição do guia. Eu fiz um comentário sobre os pontos altos, os pontos principais do sistema DCC, Dungeon Crawl Classics, quando eu comecei a ler e que me pescaram, coisas que eu achei muito atrativo e me motivaram a investir para a gente montar essa campanha presencial. Eu fiz alguns vídeos específicos sobre isso, mas eu vou deixar também aquele vídeo introdutório, né? Eu falei lá que as classes, a busca pelo desconhecido, essa presença dos dados estranhos. Eu até fiz um outro falando sobre a cadeia de dados, que é a mecânica central, que é muito bacana. Então aí a gente tem duas coisas atreladas, né? A presença dos dados estranhos na mesa, que é muito legal, esse visual, essa sensação de relembrar aqueles dados diferentes, poliédricos do D&D original, mas também a mecânica em si, que é muito bem bolada. Eu falei isso no vídeo, vou deixar aqui na descrição. Um sistema que, ao resgatar ao Old School, né, por ser OSR, ele abraça muito bem a aleatoriedade, isso é muito legal, ajuda em customização, em efeitos de letalidade. A arte do DCC, né, com ilustrações muito bacanas. Mas hoje eu vou falar sobre o sistema de magia. E talvez, tudo isso é muito bom e tudo isso faz parte do grande bolo. Mas talvez o sistema de magia é o ponto alto, talvez para mim. Foi talvez o atrativo mais poderoso de todos, né? Que é essa proposta muito próxima do que eu considero o ideal para um sistema de magia. Eu sempre fiquei pensando sobre isso. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui de como ele funciona para a gente debater, para eu apresentar um pouquinho dessa viagem que é o sistema de magia no DCC. A magia no DCC ela funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você conhece a magia de alguma forma, seja uma fonte de um scroll, um treinamento, alguma coisa, e eu vou pegar como exemplo aqui o Fireball. Então você, como um arcano, é capaz de dominar a magia de bola de fogo. Mas diferente dos sistemas tradicionais D20 que a gente está acostumado, você pegar a linha do D&D toda, Pathfinder, esses sistemas, que era uma coisa que me incomodava, um pouquinho assim, que é o seguinte: você atinge lá o nível 5, terceiro círculo de magia, é capaz de usar bola de fogo. Pronto, ponto final, Fireball. Não existe nenhuma exigência ou necessidade de você conhecer efeitos de magia de fogo anteriores. Pegando a quinta edição como paralelo, D&D quinta edição, você não precisa saber usar o Firebolt, o Create Bonfire, outras magias envolvidas a fogo antes da Fireball. Você sabe usar a Fireball e ela funciona daquele jeito. Só que no DCC isso é um pouco diferente. Ela pode ter efeitos muito descontrolados, seja para bolas de fogo muito mais poderosas ou não. E como que isso funciona na prática? Isso, na prática, funciona assim. Existe uma regra chamada jogada de conjuração. E essa jogada de conjuração, você vai fazer a jogada de conjuração e vai ver o efeito da magia. E ela pode ter um efeito fraquinho, quase irrelevante, muito simples. Pode ter um efeito parecido com o da Fireball, ou pode até ter um efeito, por exemplo, com o do Wall of Fire, muito mais poderoso. E essa dinâmica toda está dentro das mesmas possibilidades de uma magia. Ela está dentro de uma escala da mesma magia. Você conhece o domínio do fogo e o efeito que você vai conseguir vai depender dessa jogada de conjuração. E como que funciona essa jogada de conjuração? O jogador, o Spellcaster, ele vai lançar um D20. É isso, ele vai lançar um D20 e vai somar esse D20, o resultado do dado vai somar o seu modificador de inteligência e o nível do conjurador. E é isso, é só isso. E aí, normalmente, para várias magias, quando o resultado final for inferior a 11, você não consegue mais usar aquela magia no dia. Então não tem esse de spell slot, de gastou, não tem nada dessa proposta. Se você tirar uma falha crítica, um 1, você tem efeitos colaterais muito graves. E se você tirar sucessos, que é acima de 11, você vai ter uma escala de sucessos, desde resultados bem simples até resultados muito poderosos. E como o nível do conjurador entra nessa conta, o sistema consegue remeter que conforme um arcano vai ficando mais poderoso,
ele passa a ter uma capacidade de influenciar nessa magia, de dominar essa magia de forma mais segura, mas nunca com domínio total, porque sempre tem o risco da falha, principalmente da falha crítica. E é assim que ela funciona. Então a gente tem um capítulo, o capítulo 5, que trata todo sobre magia. Eu nem vou entrar aqui em grandes profundidades, porque eu vou fazer isso em outros guias para a gente debater mais, né? Sobre algumas magias, que tem um capítulo que fala sobre as magias, o duelo arcano, que é muito legal. Mas para mim isso é muito próximo, esse sistema da jogada de conjuração, ela é muito próximo do que eu sempre busquei num sistema de magia, eu sempre pensei sobre isso. Já pensei em fazer alguns hacks dos sistemas que eu jogava, nunca cheguei numa solução, e quando eu deparei com o DCC isso me encantou, me saltou de uma forma absurda. Além do modificador de inteligência e do nível, o arcano mago pode usar algumas coisas que influenciam nessa jogada. Uma delas é chamada de Spell Burn, que a tradução é queima arcana, que é ele usar atributos físicos, força, destreza ou constituição, queimar pontos disso para aumentar a chance dele fazer efeitos mágicos mais poderosos, ainda com chances de falha. E aí ele recupera isso depois, um por dia. Então, mas se ele gastar 5, ele vai demorar 5 dias para recuperar, então o mago fica mais fraco. E se ele tiver falha crítica, ele pode ter perdas permanentes disso. Tem um outro efeito que tem a ver com customização, que chama magia mercurial. Talvez depois eu abra um outro guia para a gente falar especificamente desses, né? Mas a magia mercurial é uma tabela aleatória. Especificamente, aquela magia naquele mago funciona daquele jeito. E o efeito é aleatório. Então, às vezes, você tem uma magia, por exemplo, mísseis mágicos, e o efeito mercurial sai que naqueles mísseis mágicos você tem mais dificuldade para dominar aquela magia. Você rola com um dado a menos. Um D16 ao invés de um dado de cadeia menor. Tem efeitos assim, tem efeitos bons, pode dar um burst, um efeito mais poderoso. Ou efeitos ruins, é aleatório, então isso também aumenta a customização. A forma como o mago vai lidar com a magia também. Cada magia tem um efeito mercurial para cada arcano que a conjure. Tem jogadas de corrupção, tem algumas magias que a falha pode trazer uma corrupção, tem toda uma regra para isso. E a desaprovação quando são magias divinas. Então isso são alguns efeitos que você pode usar, além da sorte, que todo mundo pode tentar usar, né? Que você pode usar para tentar manipular a magia, então você aumenta a probabilidade, mas nunca tira a chance de uma falha aleatória. Então isso é muito legal. E isso traz, por exemplo, essa arte que para mim é uma das artes mais legais, que ilustra numa página, num desenho, toda a proposta ilustrada do sistema de magia. Um mago muito jovem, com aquela carinha de maguinho jovem, e conforme ele vai ficando mais experiente, mais velho, ele vai ficando com os efeitos colaterais, que é lidar com algo muito poderoso e algo capaz de ter um efeito caótico, um efeito descontrolado. Então ele vai, olha como é que é a evolução, né? Já nasce uma perna diferente nele, depois a barba dele começa a ter umas coisas estranhas. Ele vai, olha o olho, parece uns chifres, né, na barba. E isso é uma forma de ilustrar como uma pessoa que vai usando magia ao longo da sua carreira, por efeitos de falha crítica, esses efeitos colaterais possíveis, ele vai ficando definhado, ele, né, vai ficando mais recurvado e com vários efeitos bizarros. Isso, de uma forma geral, remete à ideia de por que um arcano mais velho ele é mais cauteloso e os magos mais jovens são mais ousados, porque eles arriscam mais. Isso é muito legal. Eu acho isso muito foda. E em adicional, isso dá uma liberdade para a criatividade muito grande, porque ao entender e compreender essa mecânica, você pode criar magias novas com essa mesma filosofia. Você pode filtrar e bolar magias para um cenário que você queira que funcione exatamente do jeito daquele cenário. Efeitos mercuriais específicos. Então a flexibilidade, que é uma das propostas da OSR, né, que é te dar uma caixinha de Lego e deixar você montar do seu jeito, e essa flexibilidade explodiu minha mente assim, com as infinitas possibilidades que a gente tem com essa mecânica de magia, que eu achei linda. Para mim é o ápice do sistema, assim. Além de muita coisa bacana, aventura funil, a proposta old school de uma forma geral, essa liberdade, investimento em play skill, mas esse sistema de magia eu nunca tinha visto em nenhum outro sistema.
Eu sempre pensei, né, em algo que funcionasse assim, e quando eu me deparei com essa proposta, foi o ápice para mim. Isso foi o ápice. E era isso que eu queria debater aqui. A gente, né, a ideia desse guia é isso, a gente debater por que eu me encantei com o sistema, eu tentar passar um pouquinho das experiências da nossa mesa, do jogo, e um pouco disso, um pouco dessa proposta com vocês. Espero que eu tenha explicado bem a ideia do sistema de magia, porque eu achei muito, 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 muito foda. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.